Boa noite, amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos ao estudo bíblico desta noite. Nós iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos alegramos porque podemos mais uma vez dedicar um tempo do nosso dia, da nossa vida, para o estudo da palavra do nosso Deus, que Ele nos abençoe, que Ele nos acompanhe. Como sempre, vocês são bem-vindos, então comentem o seu, se quiserem escrever lá no chat, podem escrever, se quiser comentar aí, levante a mão, ou simplesmente abra o seu microfone e faça a pergunta, ou o comentário, será muito bem-vindo, participe conosco, sempre com interação fica mais interessante para todos, Nós estamos, então, portanto, como já comentamos antes do início da gravação, terminando o estudo do Pai Nosso, nesta noite, fazendo uma segunda parte do quarto encontro, ou então seria um quinto encontro, ok? E como vocês acompanharam até então, ou se porventura tem alguém que está chegando agora, nós estamos lá na última e sétima petição, mas livra-nos do mal. Já caminhamos nas 6 primeiras petições do Pai Nosso, na introdução, e hoje, então, iremos olhar um pouquinho para essa que é a última petição, não menos importante, obviamente, e também alguma coisa quanto à conclusão do Pai Nosso, Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amados, se tem algum comentário que queiram fazer sobre alguma coisa que passou antes aí, fiquem à vontade para fazê-lo, Mas vamos lá, a sétima petição, então o sétimo pedido, a sétima parte que acontece no Pai Nosso, é essa, como nós já vimos, mas livra-nos do mal. Ela é super pequena, como outras, como vem ao teu reino, comparado com as outras que são maiores. E no nosso catecismo menor, esse livro que nós estudamos na doutrina, muitos de nós estudaram na doutrina, ela explica, o livro explica essa petição, nas palavras de Martim Lutero, da seguinte maneira: o que isso significa? O que significa isso? Nós suplicamos, em resumo, fazendo um condensado assim, suplicamos nessa petição que o Pai Celeste nos livre de todos os males que afetam o corpo e a alma, os bens e a honra, e finalmente, quando vier a nossa hora derradeira, a nossa hora final, o momento da nossa morte, nos conceda, então, um fim bem-aventurado e nos leve, por graça, deste vale de lágrimas para junto de si no céu. É a explicação da fala, mas livra-nos do mal, que Lutero coloca lá no catecismo. É óbvio que ela é muito mais extensa, ou a gente pode falar muito mais coisas do que isso, tá? Mas tem coisas bastante interessantes aí. Nos livra-nos de todos os males, numa visão bem geral das coisas, não aponta para algum mal específico, como a gente depois vai olhar. Tanto do corpo, as coisas que podem acontecer para esta vida, mas também quanto males que afetam a nossa alma, vamos pensar assim, o nosso espírito, a nossa fé. As coisas não deveriam ser tão divididas assim, Porque a gente sabe que a gente é uma coisa só, quando um lado não está legal, os dois lados ficam ruins, mas tem a ver com salvação eterna isso aqui, Os bens e a nossa honra, não só aquilo que a gente tem, mas a nossa dignidade humana também, Isso tudo é pedido aí para que não seja afetada, E aí, finalmente, então, que a gente não sofra o principal dos males, Que na nossa hora derradeira, por graça, nós sejamos levados ao céu, tirados desse vale de lágrimas, se faz essa comparação com a nossa vida, e estejamos com Jesus. É isso que significa no Catecismo Menor, página 134. E a primeira pergunta que surge é esta aí, com até uma brincadeira no português, ou uma palavra que pode ser errada no português, pensando na síntese da frase, Mas de que mal nós estamos falando? E aí, se nós colocássemos o M ali no final do quê? De quem mal, no sentido de alguém, De quem mal nós estamos falando? Pode ir, seu Hart, diga. Porque tem um M ali falando do quem? Eu acho que nós estamos falando do diabo. Do diabo? E tem mais uma coisa que eu queria acrescentar, pastor, se eu me permitir.
essa palavra mal aí está escrita com L, significa mal, né? Mas ela poderia ser escrita com U, né? Poderia ser escrita com U. É uma das... dependendo como nós pensarmos naquilo ali, né? A gente poderia escrever ela tranquilamente com U ali, né? Sem dúvida nenhuma, seu Raio. Por isso que a pergunta ela tá nos induzindo a pensar nos males, como talvez foi falado na explicação anterior ali, de que mal, né, nós estamos falando, quais são os males que acontecem, mas esse quem mal ou quem mal aí nos indica alguém mais específico, né? E lá no fundo, depois, uma das explicações aí vai unir as coisas, não vai ser separada, né? Tipo, a origem de uma coisa, na verdade, é o próprio mal, né? É o próprio diabo em si. Mas aí estamos adiantando, num certo sentido, né? Mas faz sentido, a gente poderia colocar esse mal ali sem problema nenhum, porque a palavra lá depois nós vamos olhar para ela, né? Mas vejam só, primeiro falando num certo sentido mais geral, assim, né? Ou de uma maneira bem interessante quanto às petições que vieram antes, e para isso eu uso uma revista muito bacana que a nossa igreja dos Estados Unidos, na verdade, produziu. Essa aqui é traduzida, se chama Boas Novas. Eu não sei se alguém de vocês tem acesso a elas, né? Mas são várias edições da revista, ou vários números, né? E cada revista ela trata de um tema. Então fala sobre o céu, sobre o juízo final, sobre oração, sobre a Trindade, né? Sobre perdão, sobre culto. Vale muito a pena ter essa revista. Quem a tem, não jogue fora, né? Use ela. Ela é muito centrada em Cristo Jesus e biblicamente bem fundamentada. Diga, Ricardo. Pastor, essa revista, ela não tem mais para vender, né? Eu tinha alguns fascículos dela, depois eu acabei perdendo até, mas eu me lembro dela, era muito boa. A dúvida é se tem ainda para vender. Eu acho que a gente não encontra... A venda, a menos que a gente encontre a nível de sebo, assim, né? Ou alguém que está se desfazendo dela e aí acaba colocando para vender. Ela era muito boa. Essa revista tem umas imagens bonitas, né, também. Mas... e de quadros mesmo, né? De pinturas, né? Volta e meia aparece alguma coisa para doação, tá? Alguém que se desfaz da revista e acaba trazendo para a igreja junto com devocionários ou revistas também antigas assim, e acaba se desfazendo delas, né? Eu, na medida que consigo, eu vou completando a minha coleção aí, né? Mas eu confesso que eu não tenho todas ainda, né? Tá bom? Mas é uma revista maravilhosa. Ela diz assim, o nome da revista é Boas Novas, né? E fala sobre oração e diz assim, quando fala sobre essa petição, então, a 7ª, né? Jesus nos instrui a terminar a nossa oração pedindo a Deus que nos livre do mal. Nosso Salvador colocou essas palavras no final do Pai Nosso por uma razão. Se oramos para sermos protegidos e livrados de todo mal, então as outras petições devem vir primeiro. O nome de Deus deve ser santificado em nós, o seu reino precisa vir e sua vontade deve ser feita entre nós. É o que o autor desse artigo da revista, dessa parte da revista fala, né? Essas coisas, para que o mal não aconteça, essas coisas precisam acontecer antes, num certo sentido. Ou, de certa forma, daria para dizer que o mal não acontece no momento que essas coisas anteriores estão acontecendo na nossa vida, né? E aí ela vai dizer assim, através disso, ou seja, através do reino que vem, através do nome que é santificado, através da vontade que é feita e assim por diante, através disso, Deus irá nos preservar do pecado e da vergonha e de tudo mais que nos prejudica ou nos fere, ou seja, de todo o mal. Falando de uma maneira bem ampla sobre o mal nesse sentido, né? Através desse honrar estas coisas que nós pedimos anterior, nós somos livrados do mal, que é onde culmina, onde termina a oração do Pai Nosso. É interessante nós pensar de outra forma, ou do caminho inverso disso aqui, né? Eu não santifico o nome de Deus na minha vida. Eu não me preocupo se eu estou no reino de Deus ou não. Eu não faço a vontade, eu não me esmero, não me dedico para fazer a vontade de Deus na minha vida. E aí, mas a última petição eu quero dizer, mas me livra de todo mal, Senhor. Mas todas as outras eu desprezo e não me importo com elas. Lá no fundo não tem coerência numa coisa na outra, né? Mas vem numa sequência que vem nos indicando o que nós fazemos. A gente
quer fazer a vontade de Deus, a gente quer que nós estejamos no reino, o reino esteja conosco, que ele vem por si próprio, a gente poderia pensar. A vontade, o nome, tudo isso é importante para nós, o Pai Nosso que está no céu. E fazendo tudo isso, Deus nos livra dos males. A gente pode pensar dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, como nós já falamos, entre mal e mal, né? Mal com U e mal com L, nós também olhamos para um mal mais específico, que diz assim: em todas as nossas orações a Deus, nós não devemos jamais ousar esquecer de que o diabo está por trás de cada luta, cada lágrima e cada desencorajamento que enfrentamos. A gente não deveria nem ousar esquecer que o diabo está à espreita, pronto para nos atacar, é uma ousadia nossa, pela frase da Boas Novas, né, da revista, né? Nós não deveríamos nem ousar esquecer de que o diabo está sempre atento, tentando fazer algo para nos tirar do caminho certo, para nos fazer errar e assim por diante, né? Nós olhamos e, na verdade, nós enxergamos todos os males como, lá no fundo, uma ação do diabo, num certo sentido, né? A gente pode pensar dessa forma: cada luta, cada lágrima e cada desencorajamento que nós enfrentamos. Por isso, a gente volta para a pergunta de que mal, ou quem é o mal, e aí não só, nem precisaríamos só colocar uma letra U, mas poderíamos até dizer malvado, quem é o maligno ali, né? Nós chegaríamos na própria pessoa do diabo. De quem é que nós estamos falando? Nós estamos falando do próprio diabo. E aí, gente, vejam só, para a gente olhar um pouquinho também para a língua que a escritura foi escrita, para ser redundante, né? Que a Bíblia foi escrita, né? A palavrinha que aparece lá no final do Pai Nosso é poneros, né? Ela está escrito em grego, né? Óbvio, mas ela só está transliterado assim para a nossa língua, né? É um dos títulos para o diabo na Bíblia. Mas livra-nos do poneros. É mal, mas pode significar maligno, né? E literalmente a palavra significa maligno. Em outros momentos também aparece a palavra e ela, dependendo do contexto, aí a gente entende o que é, o que pode ser, o que significa ali, né? Mas a palavra poneros, que é o mal, né? É o maligno, é aquele que é essencialmente mal, a sua essência, né? Ou que, num certo sentido, é a própria personificação do mal, né? O maligno, aquele que é mal. E aí aparecem mal das duas formas aí, né? Para nós termos ideia. A própria palavra diabolos, né? Que a gente fala como diabo, né? Ela literalmente significa, uma tradução para a palavra diabo significa o caluniador, né? Nós ouvimos em algum momento que o diabo é o pai da mentira, né? É aquele que mentiu, o primeiro mentiroso, né? O que primeiro usou a mentira para usurpar, para levar ao pecado, né? Então, essas palavras aparecem como sinônimos ou como nomes para o diabo na Bíblia, né? Poneros, mal, maligno, diabolos, ou diabo, como a gente fala, o caluniador. E, por fim, a própria palavra Satanás, né? Que ela vem da língua aramaica, né? Que significa literalmente o adversário, aquele que é o inimigo, né? Nós pensamos dessa forma, né? Ou o principal ser sobrenatural que é mal, né? De ruim, né? Que quer o mal, né? Com U no final. Diga, Márcia. Pastor, além do diabo, esse mal que está falando ali, não podia ser a nossa própria carne também? Que é má? No primeiro, ali no maligno... Nossa própria carne é má por natureza. Então, quando eu peço para ele me livrar do mal, também pode ser me livrar, né? Porque a minha própria carne me faz fazer, né? Nós, na semana passada, quando nós falamos em tentação, né? Nós acabamos olhando um pouquinho para essas três origens, sei lá, ou para três partes em que o mal se mostra, né? O mundo, a nossa carne e o maligno e o diabo, né? Então dá para pensar que sim, né? No fim das contas, o diabo e a maldade que existe dentro do nosso coração fazem uma dupla bem enjoada, para dizer a verdade, né? Ela unindo uma coisa com a outra, os exemplos de maldade que nós vemos por aí são enormes, né?
E nós somos capazes de pensar coisas e fazer coisas, cada um de nós, né, nesse sentido. Então, dá para pensar que sim também, Márcia. Num certo sentido, ali no final do Pai Nosso, a gente pode pensar nas duas coisas, né? Livra-nos do mal, aquilo que a gente pode talvez intentar contra nós mesmos e fazemos contra nós mesmos, mas também o maligno, que é a origem disso, nesse sentido, né? Como a Bíblia vai falar usando as outras palavras aí, né? Daria para falar uma série de coisas sobre isso, né? Ele é o nosso adversário, é alguém que se coloca contra. Ele é o próprio adversário de Deus, num certo sentido, né? O inimigo de Deus, né? Mas e também por isso nosso, né? Aquele que mente, né? Que com uma mentira colocou todo o plano da criação, né? Por água abaixo, né? E assim por diante. Mas vamos lá, Lutero vai continuar falando e ele diz assim, em grego essa petição diz assim, livra ou guarda-nos do malvado ou do maligno. E até parece que Cristo está falando do diabo, é uma interjeição de Lutero nesse sentido, né? Como se quisesse concentrar tudo numa palavra, para que todo o conteúdo da oração se dirija contra esse nosso inimigo principal. Existe um inimigo principal nosso, é o diabo. Pois ele é quem obstaculiza, quem coloca obstáculos, né? Entre nós e tudo o que nós pedimos. O nome ou a honra de Deus, está lembrando de novo da ordem das petições, né? O reino e a vontade de Deus, o pão de cada dia, uma consciência alegre e boa, e etc. Por isso, ao final, nós dizemos assim, né? Uma outra forma de orar, mas livra-nos do mal, querido Pai, ajuda-nos, por favor, para que fiquemos livres de toda essa desgraça. A palavra desgraça, para nós, ela talvez não tenha essa conotação, né? Mas é de tudo isso aí que o diabo quer nos fazer, né? Que a gente não honre o nome, que a gente não pense no reino de Deus, que a gente não faça a vontade, que ele complique para nós no sentido de não termos também o pão que nós precisamos e assim por diante. Ok? Isso está lá no Catecismo Maior, né, dentro do livro de Concórdia, página 490. A continuação vai dizer assim, no entanto, está incluído também o que de mal nos pode acontecer sobre o reino do diabo. E aí, todas as maldades, num certo sentido, Lutero coloca aí, ou coisas ruins que podem nos acontecer. Pobreza, vergonha, morte, e, em resumo, toda a desaventurada miséria e dor que existe em profusão, em muita quantidade, inumerável na Terra. Não tem como numerar, é demais, né? Pois o diabo, que além de mentiroso é assassino, atenta constantemente contra a nossa vida e quer descarregar a sua ira, causando-nos, faltou ali acidentes e danos corporais. E aí ele enumera mais algumas coisas, né? Por isso, não temos outra coisa a fazer na terra senão orar incessantemente contra esse inimigo principal. De novo, Lutero usa o mesmo termo, né? Pois, e aí está grifado a parte final da frase, pois se Deus não nos protegesse, nem por uma hora estaríamos em segurança contra o diabo. Ou seja, se Deus retira a sua mão, nós estamos completamente perdidos nessa história. Nós não temos o que fazer, pois se Deus não nos protegesse, se Ele não estivesse conosco, se Ele não nos abençoasse, nem por uma hora nós estaríamos em segurança contra o diabo. Antes de nós entrarmos, amados, no texto de 1 Pedro 5, 8 e 9, onde fala um pouquinho sobre o diabo ser um leão que ruge, né? Texto muito conhecido. Permitam-me voltar um pouco, isso eu acabei não colocando em slide algum, então valeria a pena nós falarmos sobre isso. Quando nós, até mesmo na semana passada, já conversamos um pouquinho também sobre isso, mas vale a pena frisar, né? Isso quer dizer que todas as coisas ruins que nos podem acontecer, elas estão no controle do diabo e ele pode usar elas exclusivamente para o mal, para a maldade. Talvez valeria a pena até ter colocado algum slide sobre isso, né? Isso quer dizer que todas as coisas ruins que nos acontecem, vamos dizer assim, a origem delas, ou quem executou, quem fez na nossa vida, é o diabo. Ou nós podemos, como cristãos, ou devemos, como cristãos, enxergar que existe um diabo que também é subordinado à vontade de Deus, que é soberano, e faz as coisas que Deus permite que ele faça, né?
A gente precisa falar sobre isso, porque talvez, num certo sentido, se alguém ouve somente esse lado da maldade que o diabo promove contra nós, a gente pensa, poxa, então Deus tá perdendo essa história aí, né? Deus, um dia desse, vai perder essa batalha. Na verdade, pelo que acontece, nós já estamos perdendo. Alguém vai comentar desse sentido. Mas nós precisamos chegar lá naquela conclusão de que Deus, sendo soberano, inclusive sobre o diabo, pode usar algum mal que ele intenta contra nós para fazer a sua vontade, né? A gente tem inúmeros exemplos bíblicos de maldades que foram feitas e Deus tornou em bênção, né? A história de José talvez é uma delas, em que José fala exatamente essa frase, né? O que vocês tentaram de fazer mal contra mim, Deus tornou em bênção, né? Que é a história da venda, toda a escravidão que José passa, né? As acusações falsas e assim por diante. E aí, no fim das contas, era os pais e a família dele que ele estava salvando, trazendo até o Egito. E Deus estava conduzindo tudo isso. Mas a gente pode pensar outras, e a gente pode pensar outras hoje na nossa vida, não só exemplos bíblicos, né? Em que Deus usa uma dor, uma lágrima, uma doença, uma dificuldade, seja financeira, seja outra, né? Para nos fazer entender algumas coisas, para nos dar outras bênçãos, ou para que a gente abra os nossos olhos e veja como a nossa rotina é abençoada por Deus e assim por diante. Um exemplo bem básico, né? A gente reclama muitas vezes que tem que fazer uma série de coisas da nossa rotina, do dia a dia, mas se a gente passa uma semana de cama, depois que a gente levanta com uma alegria para fazer aquilo que é cansativo e a gente faz como se fosse a primeira vez, né? Então, a doença veio do diabo, Deus permitiu que ele fizesse, Deus usou o diabo para que a gente fizesse algo, para que nós estivéssemos doentes. Tudo isso a gente pode pensar que Deus pode fazer, Deus faz efetivamente, né? Para não deixar de fazer o contraponto, ok, gente? Tá? Fiquem à vontade para comentar algo, se o tiverem, né? Senão, eu vou continuando por aqui. Eu quero fazer uso agora de um artigo que usa a imagem para falar um pouquinho sobre esse versículo de 1 Pedro, os versículos 8 e 9. É um versículo conhecido, né? Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, quem está do outro lado da telinha aí, vamos pensar, né? Espalhados pelo mundo também, eles estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. É o texto de 1 Pedro 5. Consolador, as dores que eu vivo, né? Talvez o meu vizinho de parede aqui viva também, né? E talvez ele nem saiba. Nesse sentido, nós temos pessoas que sempre sofrem igual, ou até mesmo com mais dificuldade do que nós, né? Mas vejam, o versículo fala sobre essa parte específica ali que compara o diabo com um leão que ruge, faminto, que procura alguém para devorar. É conhecido, né? Daria até para ter olhado alguns versículos antes, ele já começa a caminhada antes, quando ele fala sobre nós nos colocarmos debaixo da confiança de Deus e colocar toda a nossa ansiedade sobre Jesus, sobre Deus, né? E aí, então, ser sóbrios e vigilantes e assim por diante. Mas tentem identificar algo nessa imagem aí, pessoal. Talvez ela é um pouco pequena. Eu vou, na medida que passar os slides, eu vou focalizar na metade dela para que ela fique um pouquinho maior. Mas nós enxergamos algumas coisas aí, né? O texto falou sobre um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se você está acompanhando no celular, talvez vai ficar um pouco pequeno, né? Mas, se fizer um esforço aí, talvez vai enxergar alguma coisa. Mas nós temos duas mãos ali, né? Uma mão que está segurando alguém, a outra mão que está segurando uma espécie de uma corda. E existe um monstro ali, né? Um leão diferente, né? Mais feio do que um leão normal, que a gente pensa ele está de boca aberta. E existe essa corda que está saindo da mão de Jesus ali e está segurando o leão como se fosse a palavra é freio, né? E se vocês olharem com um pouquinho mais de calma, vocês vão ver até mesmo uma parte que é em vermelho da corda e de repente ela se torna preta, né? E aquilo ali é uma cruz. Consegue identificar uma cruz lá?
Sim? E a mão, né? E o texto, então, dizendo ali 1 Pedro 5, 6 a 9. Vejam, meus queridos, eu já mostrei em algum momento eu já usei recurso visual dessa organização lá dos Estados Unidos, se chama Full of Eyes. É, na verdade, um pastor que desenha o texto bíblico num certo sentido, né? E analisa o texto bíblico a partir da imagem. E ele diz assim, ele pergunta, o que significa dizer que Satanás procura devorar os cristãos? Em que sentido esse leão que ruge procura nos devorar, né? É a pergunta. Isso é um devorar físico? Isso é um devorar espiritual? Isso é um devorar, né? De que forma que acontece isso? Aí ele responde dizendo o seguinte: Pedro os chama para resistir, chama os cristãos para resistir, dizendo assim, fiquem firmes na fé. Portanto, devorar aqui é consumir a fé. O que o diabo quer fazer conosco é devorar a nossa fé. Se ele um dia tem um devorar além disso, né? O pastor escreve dizendo que a vontade do diabo é fazer com que a gente perca a nossa fé. Devorar ela nesse sentido é acabar com ela, né? É nós deixarmos de crer, porque lá no fundo é a condenação quando nós não cremos, né? Quando nós não estamos ligados a Jesus em fé, né? Portanto, Pedro chama, resistam e fiquem firmes na fé. Porque o diabo está procurando alguém para devorar, para acabar com isso que vocês têm. Muito bem. O leão diabólico quer devorar a nossa fé. Ele continua dizendo, né? E na imagem, então, Satanás ruge, ele está ali numa posição de ataque ou de brabeza nesse sentido, né? Satanás ruge como um leão decidido a devorar o crente. Dá para enxergar mais ou menos os dentes da fera ali, né? Tem um olho nesse sentido, estão conseguindo ver? Muito bem, mas vejam, a resistência não é uma guerra espiritual como talvez a gente poderia pensar, do cristão em si. Permanecer firme não é uma guerra espiritual, e sim é uma dependência, ele aí usa a palavra infantil, uma dependência de filho, vamos dizer assim, de alguém que não tem muito poder para lutar contra isso, né? Como as crianças comparadas na Escritura, muitas vezes, né? Mas é sim uma dependência infantil de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. É por isso que na imagem, meus amados, eu vou aumentar ali agora a parte de baixo da imagem, é por isso que na imagem aparece um crente, um cristão, eu e vocês, dentro da palma da mão do Senhor do Universo, de Jesus, e essa palma da mão não é uma mão que está lisa, ou melhor, ela tem uma marca, é a marca da crucificação, né? E nós estamos ali dentro, sendo cuidados pela mão do Senhor que foi crucificado e ressuscitado, né? Nós estamos ali. A resistência ao diabo, ela não se dá na nossa luta contra o diabo, mas se dá na nossa dependência de Jesus. Ou seja, como é que nós vamos resistir ao diabo, permanecendo firmes na fé, estando como um bebê, aquilo ali é quase uma posição fetal, né? A gente diz, né? Quando um nenezinho está dentro da barriga da mãe lá, é ali dentro que nós estamos, é dessa forma. Como que nós fugimos da ação do diabo, das investidas do diabo? Estando dentro da mão do Salvador Jesus. Envolto no saco vitelínico. Aí não tinha chegado na terminologia, como é que é? Do médico que não é pediatra, é antes ali ainda, né? Mas tá certo aí, né, Ricardo? Obrigado pela contribuição. Tô brincando. O que faz o parto é o médico obstetra. Não cheguei na área da obstetrícia ali, né, Ricardo? Mas você chegou aí. Vamos continuando, amados. Voltamos para a imagem e os comentários. A mão de Cristo esconde o cristão bem seguro. Ele está seguro dentro da mão de Jesus. Mas vejam, a mão de Cristo não faz só isso. A mão de Cristo tem ação sobre o diabo. Nós falamos isso antes, né? A mão de Cristo também segura o freio, o que vai na... A gente pensa, quando pensa em freio, a gente pensa em cavalo ou alguma coisa assim, né?
Mas a comparação que ele faz aí é com esse leão, né? Mas também segura o freio e a rédea na boca de Satanás. Essa fera que tem alguém que vence ela, que doma ela, que controla ela, né? Tá? A mão de Jesus, aí a gente consegue enxergar aquela parte de cima ali, né? A mão de Jesus está segurando essa corda feita de sangue, né? E está segurando Satanás, evitando que ele devore o crente, né? Que ele devore a gente, né? Sim, o diabo é um inimigo, mas ele está preso pela coleira da vontade soberana de Deus. Ele não está solto, ele não faz muito bem o que ele entende, mas ele está sob a vontade soberana. Só existe um soberano, não existe dois, nós falamos isso várias vezes já. Não existe dois deuses, existe um Deus só. É Senhor sobre todas as coisas, e o diabo faz aquilo que Deus permite que ele faça, estando preso na sua coleira, né? O que prende Satanás é a cruz de Cristo e as cordas do seu sangue que foram vertidos por nós. Portanto, a outra mão que está segurando na imagem lá, ela também está marcada pela crucificação. E desse sangue da crucificação sai uma corda de sangue que se une na cruz, né? E a cruz, então, é quem segura o diabo, né? E aí, vejam só, as mandíbulas das acusações do diabo, elas se fecharam sobre Jesus em vez de nós. Jesus se colocou dentro da boca do leão, nós podemos dizer, né? Ele se deixou morder, né? Ele recebeu as acusações de pecador, mesmo não sendo, né? E o nosso lugar deveria ser ali. Jesus se colocou nesse lugar por nós com a sua cruz, mordido pela fera que é Satanás, né? E aí a gente olha com um pouquinho mais de tamanho, pelo menos, aí para a segunda parte da imagem, né? A cruz, as cordas de sangue de Jesus, né? E essa fera que é o diabo. E aí, no fim, então, no entanto, gente, por mais que o diabo está sob controle, sob a soberana vontade de Deus, ainda assim existe uma tensão, né? Por mais que está tudo sob o controle de Deus, ainda assim os ataques de Satanás têm o poder de nos prejudicar. Nós sofremos, ele tem algum poder sobre nós. Ele está dominado, mas ao mesmo tempo nós lutamos contra ele. Existe a palavra é tensão mesmo. As duas coisas convivem lado a lado, mais ou menos assim, pelo menos até um certo dia, né? Porém, vejam, existe uma pedra atrás, aquele redondo lá atrás, esse aqui, ó, né? É uma pedra negra circular que está lá no fundo, que está lembrando a pedra que foi rolada sobre o túmulo de Jesus, para nos lembrar que os ataques de Satanás, eles acontecem porque nós ainda estamos na esfera da morte. Satanás ainda tem poder, e esse ainda tem significado, né? Isso não vai ser sempre assim. Ainda nós estamos do lado de cá, ainda a morte faz parte. Vai chegar um tempo em que a morte não vai ter mais poder algum sobre nós. Ela vai devolver, né, para Jesus os seus mortos, né? Ou seja, Jesus é Senhor sobre ela também. Isso a gente pode pensar. Assim, queridos, nós não ignoramos o fato de que temos um adversário que realmente anda por aí buscando devorar a nossa fé. Nós convivemos com isso. Nós sabemos que é verdadeiro que o diabo quer nos enredar nas suas mentiras, né? Essa fera que é um leão que tenta devorar a nossa fé, acabar com a nossa fé para acabar com toda a nossa vida, nesse sentido. Mas, e aí termina essa parte, né? Mas sabemos que o nosso Senhor e Deus suportou os dentes desse leão em sua própria carne, mas ele arrancou esses dentes pela raiz. O diabo não tem mais o poder de morder, porque Deus deixou ele sem dentes, né? Num certo sentido. Jesus, né? E Jesus, permanecendo vitorioso, ele mesmo segura a coleira de Satanás, a corda de Satanás, e não permitirá que nos machuque de forma duradoura. As coisas que ele permite que aconteçam são nesse tempo. E assim nos manterá fiéis até a morte e receberemos a coroa da vida eterna. E aí está o site ali indicando, né? Se alguém quiser buscar um pouquinho aí dessas imagens, que são bem interessantes, dê uma olhadinha lá no www.fullofeyes, né? .com, ok?
Achei muito interessante, pensando em nós falarmos sobre o que o diabo tenta fazer conosco, como esse leão que ruge em derredor, procurando acabar com a nossa fé. E aí, gente, nós chegamos na parte final, né? Alguém tem algum comentário para fazer de algo anterior? Fiquem à vontade aí, né? Não precisam, não sintam-se constrangidos, só falar. Mas aí nós chegamos na conclusão do Pai Nosso. Para fazer uma brincadeira, nós chegamos na parte do Pai Nosso que não está no Pai Nosso. Né? Nós sempre dizemos isso, para nós está no Pai Nosso, é óbvio que está, né? Mas como nós lembramos lá daquele primeiro encontro, né? O pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre, e o amém, eles foram acrescentados ao longo dos primeiros séculos, né? Do cristianismo, né? Mas na original bíblica, lá na Bíblia, na escritura original, ele não consta como uma frase, né? Tanto que a gente tem a diferença aí do Pai Nosso católico, por exemplo, né? Que eles dizem, e livra-nos do mal, amém, né? Tem até existe, agora lembrei até de uma, vocês conhecem a piada do Malamém, não? Não é conhecida? É sempre o Pedrinho ou o Joãozinho, né? Poxa, agora eu lembrei que isso eu tenho que contar no meio do estudo, mas faz parte, né? Nossa vida tem dessa. O Pedrinho chegou na escola e aí a prof perguntou, e você tem medo do quê? A Mariazinha, eu tenho medo do bicho-papão, daquele outro. Daí quando chegou no Joãozinho, ele disse, eu tenho medo do Malamém. Do Malamém? Não conheço o Malamém, né? Não, mas a minha mãe sempre diz lá no final da oração, livra-nos do Malamém. É a anedota, né? A brincadeira, né? Tá? E livra-nos do mal, ponto, amém, né? Mas para o Joãozinho, ele tinha medo do Malamém, né? Ok? A Helena sempre aí, parceira, né? Ela ri comigo. Diga, seu Hart. Pastor, só para citar, nós temos na família algumas pessoas que são católicos, né? E quando a gente está reunido em família e a gente faz oração, aí vem aquela coisa, né? Eles, quando chegam naquela parte ali, eles já entram com o amém e nós continuamos, né? Assim como nós aprendemos, continuamos. E pouco, porque eles conhecem essa conclusão. A frase. Eles conhecem a frase, né? Então, a gente nota que pouco a pouco, outro, depois outro, acabam participando até o final, até o amém. Olha aí. Não, faz parte, né? Ainda mais numa relação familiar, né? Isso está bem claro, assim. Dias atrás, na verdade, um mês e pouco atrás, nós fomos convidados por uma família para fazer uma devoção no sepultamento, em que a família era basicamente católica, né? Existiam pessoas da igreja luterana na família, mas a grande maioria da família era católica. E daí, então, eu reparei logo no início que tínhamos mais católicos, né? Eu disse, a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, e aí nós fizemos a versão católica do Pai Nosso, que é onde a família mais, ou melhor, né? Não há por que impor algo nesse sentido, assim, né? Mas a gente faz um testemunho mútuo nessas coisas, né? Afinal, é Jesus quem nos ensinou ela, né? Mas vamos lá, queridos. Estamos chegando ao final. Conclusão. Quando nós dizemos isso, nós estamos justamente olhando para todas as coisas criadas, né? Pois é o reino, todo o reino é do Senhor, o poder ele tem poder sobre todas as coisas, e a própria glória dele, né? Ele é o único que merece toda a glória, né? E exaltação para todos sempre, amém. Uma imagem para tentar transmitir isso tudo que é do Senhor, né? Toda a criação. Mas vejam, nas nossas Bíblias de estudo, elas comentam assim, essas palavras são uma adição posterior, foram colocadas depois, visto que os manuscritos mais antigos lá, né, os mais antigos e também mais confiáveis, que se tem praticamente na íntegra, todos eles, não possuem essas palavras. Contudo, como nós já falamos, não tem nada de teologicamente incorreto nelas. Nós não precisamos nos preocupar, poxa, eu não estou falando algo que, né, sem problema algum. Essas palavras, pois tem o reino, o poder e a glória, são uma doxologia, é uma parte final, né? Doxa de glória, né? E logia é uma palavra, né? Então, é uma palavra de glorificação, digamos assim, né? Uma palavra que exalta no final, né? É uma doxologia para a oração do Senhor
que pode ter sido usada já lá desde o primeiro século. Ou seja, né, os próprios discípulos de Jesus, né? Pedro escreve as suas cartas, né, que nós citamos antes, lá por 67, muito provavelmente, talvez um pouco antes disso, né? Então, talvez Pedro tenha citado essas palavras no final da oração do Pai Nosso ao longo da sua vida, né? E elas provavelmente eram um responsivo litúrgico, quando a oração era usada no culto. Na verdade, nós mantemos isso hoje. Lembram, gente? Quando nós cantamos, quando o pastor canta a oração do Pai Nosso, qual é a parte que a congregação entra cantando junto, né? Lá no finalzinho, né? Tá aí o nosso pianista, organista aí, Ricardo, para comprovar, né? A congregação responde a oração, né? Ela orou junto, obviamente, mas ela canta junto a parte final, né? Diga, Ricardo, você está com a mão levantada, né? Eu justamente ia falar que, ao contrário do que a gente costuma falar, que o católico não faz essa parte, na verdade ele faz, só que ele faz depois, né? Quem já foi assistir uma missa, sabe que ele faz o Pai Nosso, daí tem uma palavra lá que é falado no meio, não sei o que é, e depois é falado, né? Só que a diferença é que ele fala no plural, né? No vosso, né? No vós. Sim, essa é a grande diferença, na verdade, e a palavra ofensa versus, não sei o que é ofensa, eles trocam uma palavra, mas o resto é igual, e é inclusive falar da conclusão, né? Uhum. Eu não sabia, na verdade, que se tinha uma palavra no meio ali, o final, olha aí, uma baita contribuição. Durante a celebração. Agora, por exemplo, em casa, assim como a gente ora também, eles não usam daí. E livra-nos do mal, amém. Não, legal, joia, muito bacana. Portanto, é uma conclusão, né? É uma forma de glorificar a Deus, né? Olhar para o reino, para a glória, né? O poder dele. Vejam só, existe um versículo lá em 1 Crônicas 29, 11, 12, é um texto bíblico muito bonito, na verdade, que se assemelha muito com isso, né? Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Então, no fim das contas, como a gente já falou e está reafirmando, são palavras bíblicas, né? Que aparecem de outras formas em outros lugares. Daria para citar outros textos bíblicos em que elas aparecem de forma similar, né? Mas é mais ou menos isso que está sendo dito de uma forma bem resumida, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre, amém, lá no final do Pai Nosso. Olhemos agora rapidamente de novo para o catecismo, onde nos fala daí sobre a palavrinha amém ao final, né? Porque ainda depois da doxologia, da conclusão, nós dizemos sempre o amém. O que significa esse amém? Eu devo estar certo de que as petições são agradáveis ao Pai Celeste e ouvidas por Ele, pois Ele mesmo nos ordenou orar desta maneira e prometeu atender-nos. Amém, amém. Isso significa sim, assim seja. É uma forma de dizer, eu creio no que eu estou orando. Não é só, terminou, amém, né? Beleza. Não, amém o significado da palavra amém é assim seja, né? O que eu te peço, Senhor, nessas palavras que tu me ensinaste, eu confio nelas, né? Não são só repetições, né? Mas é algo profundo do meu coração, que isso realmente aconteça, que isso seja feito. Por que nós devemos estar tão certos de que as nossas petições são agradáveis a Deus e atendidas por Ele? Porque Deus mesmo nos ordenou orar dessa maneira e prometeu atender-nos. Vem de lá para cá, não tem nada daqui para lá. É Ele que disse para fazer assim e nós fazemos, né? Cumprindo a sua ordem. Por que é que, então, tantos lamentam não serem atendidas as suas orações? Muitas vezes nós pedimos coisas vãs e coisas nocivas, ou seja, algo que faz mal, né? Ou então a gente prescreve a Deus, né? O tempo é a maneira de nos ajudar. Tem que ser assim e dessa forma. É a minha vontade e não a tua, lá no fundo, né? Ou em grandes tentações nós não percebemos também logo o auxílio de Deus. É o comentário que ele faz, né? A gente pede coisa vã, coisa que a gente não deveria pedir. Por que alguém lamenta não receber algo? Porque, né, pede errado, num certo sentido. Ou coisas que vão nos fazer mal, né? São nocivas, né?
Ou então a gente diz tintim por tintim, olha, eu sou Deus e você precisa me agradar, e eu quero que seja feito dessa forma, como uma prescrição, né, em que Deus vai seguindo o nosso passo a passo. E óbvio que a gente não é dessa forma que acontece. Então, ou melhor, Deus então de fato atende a toda e qualquer oração verdadeira? Sim, ele atende, mas ele atende a seu modo e também a seu tempo. É a última pergunta que aparece sobre o Pai Nosso lá no final, no nosso catecismo, na parte do Pai Nosso, no catecismo menor, né? E aí eu cito, então, se não me engano, esse é o penúltimo, o antepenúltimo slide, né? Onde diz, de novo, lá na revista Boas Novas. Cada vez que oramos a oração que Jesus ensinou, nós podemos terminar com um amém forte, foi o que nós já falamos, né? Um amém forte, confiante e cheio de alegria. Essa é a nossa afirmação de fé ao nosso gracioso Pai Celestial, que por causa da obra de Cristo, aceita nossas orações apesar dos nossos pecados. Através da sua morte e ressurreição, Jesus tornou possível para nós voltarmos ao nosso Pai Celestial em oração, tal como o filho pródigo voltou ao seu pai e foi acolhido pelo seu pai. E aqui tem informação muito relevante e importante, né? Não dá para passar rápido por isso aí, né? A gente termina a nossa oração do Pai Nosso confiante, cheio de alegria, é uma pergunta que a gente poderia se fazer, né? Como é que a gente normalmente termina o Pai Nosso? A gente pode refletir um pouco mais. A partir do nosso estudo, a gente tem certeza que cada vez que a gente fala uma petição dela, a gente já pensou alguma coisinha que talvez antes a gente não pensou, né? E assim a palavra de Deus sempre vai fazendo cada vez mais sentido e nos ensinando algo diferente, algo novo. Mas essa afirmação do nosso Pai gracioso, nós fazemos por causa de Cristo. Isso, única e exclusivamente. Sei que vocês sabem isso, né? É por causa da obra de Jesus que a gente pode dizer Pai Nosso. Ele é o que torna Jesus, que torna Deus o nosso Pai. Sem Jesus, nós não temos um Pai amoroso e gracioso. Portanto, é através da morte e da ressurreição que Jesus tornou possível para nós nos voltarmos para o nosso Pai, né? Isso é fundamental na oração. Jesus é o nosso intercessor, na verdade, é o único, né, que leva a nossa oração até o Pai. Portanto, é fundamental sabermos e dizermos isso. Porque em Cristo, o nosso Pai Celestial promete não apenas ouvir as nossas orações, mas também promete respondê-las, como diz o texto de 1 Coríntios 1:20. Porque todas as promessas de Deus têm nele, em Cristo, o sim. Por isso, também por meio dele, por meio de Cristo, nós dizemos, ou se diz o amém, assim seja, né? Para a glória de Deus por meio de nós. Esse texto é muito bonito, né? As promessas de Deus, elas têm o seu cumprimento, o seu sim em Cristo Jesus, né? Sem Jesus elas não têm sim, é só uma mera promessa. Embora é de Deus, vamos pensar assim, né? Todas as promessas de Deus são promessas cumpridas. Mas, por causa de Jesus, as promessas de Deus em Jesus, elas têm o seu cumprimento, elas chegam ao final, elas não é uma mera promessa, mas elas se cumprem na nossa vida, né? E, por causa disso, também nós dizemos o amém, porque elas foram cumpridas em nós, né? Para a glória de nosso Deus. E assim, meus amados, não era o objetivo ser tão pontual assim, mas no meu relógio está 21 horas, 21:00, né? Assim nós terminamos o estudo, viu? Do Pai Nosso, mas nós continuamos orando o Pai Nosso, né? Bom, agora já não precisamos mais orá-lo, pelo contrário, né? O Pai Nosso continua tão presente na nossa vida como sempre foi, graças ao nosso Pai de amor, né, que ele é em Cristo Jesus. Retiro a projeção aqui, e aí podemos comentar, ou sei lá, né, dizer algo aí ao final do nosso estudo do Pai Nosso. Eu vi que a Márcia está com a mão levantada, ou é só, acho que ficou de antes, né, Márcia? Seu Radvig, diga. Tá, não, tranquilo, Márcia. Me pareceu que tinha levantado agora, mas eu acho que ficou de antes. Pastor, bom, eu queria dizer o seguinte, eu tinha uma certa ansiedade para a gente ter a oportunidade de poder esmiuçar as 7 petições do Pai Nosso. Isso faz tempo. Uma vez, até há muito tempo atrás, eu cheguei a sugerir para o pastor Emerson, né? Mas ali não deu porque tinha outras coisas na frente para serem vistas, e então aquilo ficou. E agora a gente
sem pedir, né? Sem pedir, o Senhor trouxe para nós um estudo muito bem feito sobre o Espírito Santo Pai Nosso. Uma coisa que me chamou a atenção no Pai Nosso, pastor, e aí eu não sei se eu estou certo ou errado, eu queria só manifestar isso aí. Jesus ensinou a oração e nós oramos ela exatamente como ele ensinou. Agora, nós temos ali 7 petições e nós não temos um agradecimento. Pois é, uma boa pergunta essa, né? Não sei se é só eu que estou vendo isso ou se é de fato, né? Não, a gente pode pensar, eu também, de certa forma, já pensei, quando nós, não sei se interrompi o senhor, né, ou não, mas a gente sempre, quando faz uma oração, a gente foi ensinado assim, né, de que primeiro nós agradecemos, né, justamente para mostrar um coração agradecido, e aí, então, depois nós pedimos, porque é uma ordem bonita essa, né, de ser grato e não só pedir, num certo sentido, né, porque alguém que nunca agradece é alguém que também não enxerga as bênçãos que recebe, né, só pede, nunca tem nada para agradecer, num certo sentido, né. Mas o Pai Nosso vem quase, não na contramão desse pensamento, né? Mas ele, ensinado por Jesus para nós, ele vem de pedidos do início ao fim, né? Ele está completo, pastor. Ele está completo. Completíssimo, né? Não, sem problema nenhum. Isso é só uma observaçãozinha. Não, mas essa observação é muito interessante, né? E ela poderia nos fazer pensar naquela coisa que às vezes a gente tem como ser humano. Aí a Márcia citou que o nosso coração expressa a maldade em muitos sentidos. Às vezes a gente nem pensa que isso é uma maldade em si, mas às vezes a gente esquece de agradecer. E aí, porque a gente esquece de agradecer, daí quando precisa fazer um pedido, aí a gente também não faz um pedido, porque a gente diz assim, pô, mas eu esqueci de agradecer agora, como é que eu vou pedir, né? Como se Deus fosse um ser humano, que é vingativo no sentido como nós somos. Tu não me agradeceu aquela vez, agora tu está me vindo me pedir de novo, né? A gente tem isso gravado no coração, quando alguém só pede, nunca agradece nada, a gente começa a ajudar de uma forma meio desgostosa, assim, isso não é muito agradável para nós, né? Mas vejam, em nenhum momento Deus nos diz que porque nós não agradecemos, a gente não deve pedir. E talvez a oração do Pai Nosso seja uma prova cabal disso, de que os nossos pedidos devem ser feitos, inclusive quando nós esquecemos de agradecer, né? Se nós devemos agradecer, que dúvida, né? Óbvio que sim, quanto mais melhor. Jesus nos fala em outros momentos, a palavra de Deus nos fala em outros momentos de nós termos um coração agradecido, feliz com as coisas que Ele nos dá, e não alguém que sempre está triste porque não tem aquilo que acha que deveria ter. Não, ao contrário, a gente precisa agradecer, né? Mas a oração do Pai Nosso, de forma bem direta para nós, nos fala, que bonito que a gente pode pedir todas essas coisas, né? Só um favor, eu quero dizer boa noite para vocês, que minha bateria terminou. Boa noite, tudo de bom? Muito obrigado pelo estudo, viu? Amém, Celeste. Abraço no Tomar aí também, né? Tá? Sim. Deus abençoe. Obrigada. Tá, tchau. Tchau. Que acabou foi a bateria do celular dela, não foi o dela. Um print aqui. Enviei um print da frase que comentei no grupo do WhatsApp, o Ricardo comentou, né? Deixa eu dar uma olhada, estou com ele aberto aqui. Se quiser comentar, aí fica à vontade também, né, Ricardo? Dá para ler depois. Tá, não, tranquilo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Sim, lá no rito, né? Na ordem lá. Legal. E aí vai a oração pela paz depois. Muito bem. Joia. Obrigado pelo comentário aí. Amados, chegamos ao final de nosso estudo. Permitam-me terminar a gravação aqui, então.